Bom dia, pessoal. Hoje vamos fazer uma reflexão sobre o significado da vida, assim como nós enxergamos a vida de infinitas maneiras, né? Cada pessoa tem uma mentalidade para inspecionar a experiência que estamos vivendo, certo? Cada pessoa tem uma interpretação daquilo que seja a vida. Olha que linda essa foto aí atrás, ó. Esse aí é o Senhor Krishna. De modo que cada pessoa tem uma maneira de interpretar a vida de acordo com o seu conhecimento. Fazemos essa pergunta na forma humana. Forma humana significa que você está começando a se tornar autoconsciente. Essa é a característica da forma humana. Essa autoconsciência é que faz com que você use conscientemente a sua inteligência para se questionar. O que é essa vida? Qual o significado disso tudo? Quem sou eu? Quem sou eu dentro dessa assim chamada existência, e o que eu estou fazendo aqui nesse mundo, né? Geralmente é dessa maneira que nós passamos a questionar a nossa estadia aqui nesse mundo. E isso, né, é a beleza de você estar na forma humana. Esse questionamento da vida. Você tem que ter o conhecimento da vida e o autoconhecimento de si mesmo que está vivendo a vida. Compreende a beleza disso? Que a vida que você está tentando encontrar um significado, ela é o reflexo daquilo que você é. Por isso que o Mestre Jesus, ele explica, né, que nós somos a vida. Ele fala, eu sou a vida. Porque o Mestre Jesus e todos os outros mestres que atingem essa autorrealização através do autoconhecimento, esses mestres naturalmente querem revelar para nós a sua realização última do que é a vida. De modo que a gente tenta encontrar aqui, né, palavras, a maneira de você compreender essa questão, já que você está se perguntando sobre o que é essa vida, o que é essa existência, é quando você se move para o interno, entendendo, né, dentro dessa questão, por exemplo, da física quântica, que está aí chegando com força, entendemos que aquilo que é externo nada mais é do que o reflexo daquilo que é interno. Logo, o segredo para você entender o que é a vida, que está assim expressada do lado de fora, você primeiro tem que entender quem é você, que é a consciência que expressa essa vida do lado de fora, da qual você está tentando compreender o significado.
Mas, na verdade, lá no fundo, e é isso que é o importante dessa nossa reflexão aqui, você está querendo se conhecer a si mesmo. Porque você é a fonte, pelo menos do seu mundo individual, você é a fonte da sua própria vida, que manifesta uma assim chamada vida externa, que é um reflexo da sua vida, para você compreender aquilo que você é. Medita nisso. Se você meditar nisso, você vai compreender que a vida é você mesmo se espelhando nessa energia universal, tá? Para compreender quem é você mesmo. Daí a gente já começa a compreender que o significado da vida em si mesmo é você compreender a sua real natureza vital. Você é a vida da sua vida. Não é legal isso, né? Então, geralmente a pessoa, quando ela está inconsciente, vamos dizer assim, quando ela está dormindo no espírito ou quando ela não está desperta, a tendência é ela questionar aleatoriamente o que é a vida através de um conhecimento limitado. Como eles falam, né, hoje em dia, crença limitante. Conhecimentos que são passados para você através das assim chamadas, né, religiões, das assim chamadas filosofias, de pessoas que têm umas ideias diferenciadas, que pensam de uma forma diferente, porém, todas essas conclusões, todas essas opiniões, nada mais são do que interpretações ilusórias da mente. Compreende? Isso é bem simples de entender. É porque a gente não tenta, né, encontrar uma linguagem para falar isso. Mas, na verdade, tudo que está acontecendo no assim chamado lado de fora, no qual esse corpo aqui também, né, essa forma humana que você tem os sentidos para experimentar a vida, também está do lado de fora, tá? Porque tudo está dentro da sua mente. Como dizia, né, a primeira lei das 7 leis cabalísticas, né, de Hermes Trismegistus, ou Tote, né? Tudo é mente. Tudo é mente. Assim também, como diz no Dhammapada, pelo Senhor Buda, né? Tudo é criado pela mente, mantido pela mente, concluído, gerado pela mente. Então a mente é a questão central para você compreender que às vezes a mente é a própria barreira de você não compreender quem é você. E daí todas as denominações, assim, vamos dizer assim, superiores, ou voz dos mestres, em primeiro lugar elas explicam que devemos purificar a nossa mente. Purificar significa retirar os pensamentos que estão apenas sendo exteriorizados, tá? Essa exteriorização excessiva dos pensamentos é como se elas criassem, como os pensamentos criassem uma nuvem na sua percepção real da existência. Então, isso é simplesmente, né, fantástico você compreender que os pensamentos que você está usando para questionar sobre o sentido da vida, quando a sua mente está
assim chamada impura ou contaminada pela ilusão, pela inconsciência daquilo que você é, esses pensamentos são o próprio obstáculo a você conseguir a resposta daquilo que se chama o sentido da vida. Tá? Então isso é muito importante você ter dentro da sua concepção. Então o pensamento é que cria toda a qualidade filosófica, né? O que é a filosofia? A filosofia é essa necessidade do ser humano, através da sua mente, compreender o que é esse mundo, essa vida. Ok? Então presta bastante atenção nisso que a gente está falando aqui. De modo que a ideia é que você tem que imergir a sua energia no seu coração. Em vez de você ficar questionando o que é a vida, olhando para o mundo, lendo, né, uma porção de escrituras, ouvindo vários mestres. Porque o mestre, ele pode falar a verdade, ele vai falar a verdade, porque ele está vivendo nessa verdade. Porém, você não tem a capacidade de entender essa verdade ou o significado real da vida, porque você não está na altura desse mestre. Assim como um bebê não pode compreender o que um adulto está falando enquanto ele não trilhar o caminho da adolescência, da vida adulta, né? Até chegar a esse ponto da maturidade de experiências, onde ele compreende o que outra pessoa está falando, certo? Então, isso aí é uma coisa lógica. Então, quando um mestre, um Cristo, né? Cristo significa, é uma denominação, um título para a pessoa que atingiu essa descoberta da verdade, da união com esse ser supremo que é a fonte de tudo, que é a fonte da vida, inclusive da sua própria vida, né? Da vida de todo mundo. Então, Cristo em vós, esperança de glória, dizia São Paulo. Temos que atingir essa posição crística para entender o significado da vida. E o que é esse Cristo? Esse Cristo é você. É o seu eu real, como parte integrante de Deus. E daí toda a jornada da alma, o caminho da alma, e por isso se diz também, eu sou o caminho que devemos seguir na vida para descobrir o significado da vida, é você chegar à realização de você mesmo. Assim como dizia lá no pórtico de Delfos, né, na Grécia, e conhecerás a ti mesmo e conhecerás todos os deuses, né? Compreende? Porque você é um Deus em potencial. Você só pode conhecer outra pessoa nessa categoria de divindade, parte integrante do Ser Supremo, se você primeiro conhecer a si mesmo. De modo que toda essa trajetória da significância de você compreender a vida vai depender de você, em primeiro lugar, se voltar para si mesmo. E você está além dos pensamentos. Você é a consciência que manifesta a mente, que manifesta os pensamentos. Certo? Então não é pensando que você vai descobrir o significado pleno da existência, da vida.
porque você está querendo compreender algo que é o seu reflexo. Tá? Assim como você, quando você está se olhando no espelho, é uma forma de você tentar se compreender. Você que está olhando o espelho. Mas para você se compreender, você tem que olhar para si mesmo, que é a pessoa que está se colocando em frente ao espelho para se ver a si mesma. A si mesmo. Compreende? Esse exemplo é tudo que eu falei aqui. Então a vida, quando você está na assim chamada vida, da qual esse corpo aqui também é um elemento de experimentação, você, na verdade, está se espelhando naquilo que é você mesmo. Então, a natureza da experimentação de tudo que você vive na assim chamada a sua vida, nada mais é do que um desejo ou uma fórmula ou um arranjo do universo para você se enxergar na sua experiência de ser. E então, nessa experiência, você chega num ponto que você começa a se voltar para si mesmo. E para essa volta para si mesmo, você tem que ir além dos pensamentos, porque o pensamento ele é somente uma projeção da mente, como imagens, como sons, né, nesse assim chamado universo, que criam toda uma gama de alternativas, de possibilidades para você se auto-enxergar. Só que as pessoas estão inconscientes, e aí elas ficam naquele pensamento. Quem sou eu? O que eu estou fazendo nesse mundo? Ah, esse mundo é assim, esse mundo é assado, eu gosto disso, eu não gosto disso. Tudo reflexo seu. E tem pessoas que ficam tão desorientadas, alimentando pensamentos negativos sobre a vida, porque não compreende que ela está na vida exatamente para compreender a natureza de sua existência interna, pessoal, real, descobrir a verdade de si mesmo. E isso é que vai causar a libertação do assim chamado reflexo do mundo ou ilusão. Então, há pessoas que estão tão desorientadas, tão presas a esse corpo material, tão identificadas com essa personalidade, que é só um elemento da experiência, que muitas pessoas entram em pânico, entram em depressão, porque acham que o mundo é algo assim horrível. Logicamente que quando elas pensam assim, elas estão estabelecendo aquilo que é a alma delas. A alma delas está suja, está sem gosto, está intragável. E aí, naturalmente, muitas pessoas, em desconhecimento, não entendendo que a existência é um arranjo divino para você se conhecer a si mesmo, a vida externa nada mais é do que um reflexo da vida interna, que é você. Quando as pessoas não sabem disso, elas ficam desesperadas e fazem besteira, né? Querem tirar a sua própria vida. Acha, né? Sua própria vida, que é impossível, porque você é eterno. A vida sempre vai estar acontecendo. Então, se você tira a vida desse corpo, que está criando a experiência como um elemento central na vida física, você tira a oportunidade de se autodescobrir. Aí você retirando esse corpo físico que sustenta todas as outras dimensões, né, de emoções, de pensamentos, de intuição, de espiritualidade, a nossa base humana está sustentando tudo isso. E se você tira esse elemento de ancoragem de todas as dimensões, porque você é um ser dimensional, naturalmente você está destruindo uma oportunidade de ouro, que é a forma humana que tem a inteligência para você se autocompreender. E quando você abandona o corpo dessa maneira, de uma forma negativa, de uma forma, né,
lamentável, estúpida, naturalmente você vai ter que voltar em outra forma humana, em outra forma, sabe? Forma até aprender isso que eu estou falando aqui para você agora. Mas quando você está situado na sua própria vida de ser, no espírito, quando você atinge Atma, o espírito, aquilo que você é, quando você começa a entender que você é a sua própria vida e a vida que você manifesta, você se torna um co-criador da sua própria existência. Você entende que você sempre é o responsável por tudo o que acontece na sua vida. E daí você atinge aquilo que é chamado o ponto crístico. E esse ponto crístico, certo? É exatamente quando você se une com o ser cósmico, o ser supremo, né? Esse ser supremo, ele vai se revelar para você quando você se tornar uma expressão da sua potência interna de ser transcendental, além da mente, além da alma. Você se torna um espírito consciente nesse mundo, projetando através da sua mente as experiências daquilo que se chama uma vida plena dessa união com Deus. E a ideia é que todo mundo nessa forma humana se torne um Cristo. Cristo em vós, a esperança de glória. A glória da nossa existência humana está em que nos conectemos ou vamos nos unir com Deus que está agora mesmo em tudo e em todos. Deus está em nosso coração. Então, há um jargão que diz assim: vida simples com pensamento elevado é a solução. Compreende? A vida simples significa que quando você vive por você mesmo, em sua própria consciência, e que você observa que tudo o que se chama a experiência do mundo, tanto em seu nível físico mais grosseiro, quanto no seu nível físico mais sutil, você compreende que tudo isso é simplesmente uma bênção de você expressar aquilo que você é. E como você é uma parte de Deus, você já tem todas as potências e qualidades do divino para fazer da sua vida um paraíso. Não importa se você está vivendo num mundo de pessoas inconscientes, se você está no inferno, né? O que importa é que você vai fazer de si mesmo o paraíso expresso aonde você estiver, se você estiver potencializando as qualidades divinas no seu coração como parte de Deus que você é, nessa união consciente que você atingiu por buscar esse significado da vida, entrando, imergindo na sua natureza interna. Que às vezes a pessoa fala assim, você tem que entrar no silêncio de si mesmo, né? Como o Mestre Jesus falava, entra no quarto secreto do seu coração e fecha todas as portas. Então as portas são a natureza dos sentidos que nos levam para fora. Então o Mestre Jesus está falando, entra no seu coração, na porta secreta, né? No quarto secreto. E aí ali você vai encontrar a si mesmo e automaticamente vai encontrar também a presença divina
que está sempre com você. Não existe essa separação de eu e Deus. Existe em termos, quantitativos, mas não em termos qualitativos. Ou seja, você é uma parte de Deus expressando a vontade dele nesse mundo. E é isso que nós temos que aprender a fazer. Como disse o mestre, Jesus de novo, citando ele, não sou eu que faço, mas é o Pai que faz através de mim. Essa é a posição perfeita. A vida que você vive só vai ter um significado pleno, consciencial, feliz, se você expressar o divino através de você, já que você é parte de Deus, dessa fonte suprema, que é a fonte de toda bem-aventurança, a fonte de toda felicidade. Compreende como é simples isso? Em vez de você ficar revoltado com a vida, com o mundo, com a experiência que é você mesmo, e tentar tirar a sua existência humana, a sua forma humana, que te dá essa possibilidade de estar ouvindo agora aqui o que a gente está falando. Então, assim, em vez de você ficar revoltado, ficar irado, ficar amargurado, depressivo, nesse estado de lamentação, de ansiedade, você simplesmente mergulha no seu interno, nesse quarto secreto, e ali Deus ele vai se revelar para você. Isso aí está no Bhagavad Gita. Deus ele fala que ele vai se revelar para você, se você tomar essa atitude. Porque se você quer encontrar o significado da vida, a única possibilidade é quando a vida de Deus se torna a sua própria vida. E aí tudo se torna perfeito. E é isso que nós viemos aprender aqui nessa escola, chamada material, que no momento nós estamos na classe planeta Terra, terceira dimensão, indo para a quinta dimensão. Porém, temos que compreender essas coisas, que elas são incríveis. Então temos que fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é amor, é serviço, é alegria, é bom humor, é criatividade, é gratidão, são apenas sentimentos superiores. Então, vida simples com pensamentos superiores. Isso é maravilhoso. A nossa mente é que fica querendo, sim, mas e depois? E o que tem depois? O que tem mais? Não existe isso. Isso aí está no plano mental. A vida é simples. É você simplesmente existir em Deus, nesse sentimento de amor, de felicidade, de alegria, de criatividade ou cocriação infinita, Agora nós estamos cocriando nessa forma humana, nesse planeta Terra, a certos limites, porém a possibilidade infinita de nos tornarmos assim algo infinito, ilimitado, de criação, de sentimento, de amor, de felicidade. Agora estamos no estágio humano. No estágio humano temos simplesmente que nos autodescobrir. Compreende? Então não tenha tanta ansiedade. Calma, Deus ele vai se revelar para você na medida do quanto você está se rendendo a Ele. Certo? Você tem que se render a esse ser supremo que é tudo. A sua vida é a vida de Deus. A sua experiência da vida, que é um reflexo daquilo que você é, a energia que é proporcionada a ser assim, é uma potência de Deus que está acontecendo no seu coração. E por causa disso, você se torna assim em êxtase. Por isso fala a meditação. Faça a meditação. A meditação, no Bhagavad Gita, é dita que ela é mais importante que o conhecimento. Porque o conhecimento é uma compreensão externalizada
daquilo que você está buscando, que é a si mesmo. É um reflexo, é superficial. Mas a meditação, ela faz você mergulhar no seu coração, imergir na sua alma. E através da sua alma, onde está situada a intuição, que é aquilo que fala sem palavras, que é uma percepção daquilo que você já sabe, o que sempre é. Então acontece essa realização, vamos dizer, chamada assim mística, mas não é mística, é uma realização que você só vai chegar a isso se você entregar seu coração a essa busca de autodescoberta, de autorrealização, de autoconhecimento. Essa é o propósito do universo, né? O universo é criado por Deus para que todo mundo evolua através das formas até esse ponto da autoconsciência completa até a perfeição. Então, são estágios que você vai passando, mas para isso você tem que se determinar a isso. Eu não quero mais ficar na ilusão do mundo, sofrendo, encontrando milhões de motivos para ficar negativizado. Ou dependente de um sistema sinistro que quer apagar a minha chama espiritual, me colocando como um funcionário deles numa rotina escravizada, né? Onde eu simplesmente estou doando a minha energia para algo que só está me causando angústia, porque eu não estou sentindo a felicidade do espírito. Estou buscando prazeres que, na verdade, só me afundam, né? Ou me degradam dentro daquilo que é a experiência humana concedida por Deus para que o meu espírito possa compreender essa assim chamada que vai, né, naturalmente me libertar. Assim, se você quiser ser livre, de fato, você tem que buscar essa experiência na assim chamada da vida com a maior sincronicidade possível na sabedoria internalizada daquilo que você é. Assim, quando você está em frente a um espelho, vamos dizer, né, voltando a esse exemplo, você está se olhando no espelho, mas você sabe que aquela imagem no espelho é você, mas não é você. Assim também, quando você está vivendo essa assim chamada vida, você sabe que essa é a sua vida, mas não é a sua vida. Então você olha no espelho a imagem e automaticamente se auto-sente por trás daquela imagem que você está contemplando. Então você vai, né, se toca, né? Aqui, por exemplo, o espelho aí, ó, na imagem ela está se tocando, mas eu estou sentindo que o toque está acontecendo em mim, no corpo aqui agora, né? Tentando fazer uma analogia. Assim também, quando você está vivendo a vida, você tem que sentir que você é essa vida. E essa vida que você é, dentro desse espelho universal, é a vida de Deus, é a vontade de Deus acontecendo no seu coração. Por isso, na oração do Mestre Jesus, ele fala, né? Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Compreende? Então, o Mestre, ele fala coisas que a gente não vai entender até realizar aquilo que a gente é. E aí a sua vida tem que ser a manifestação da verdade que você é. Quando há essa verdade sincrônica entre o espírito e todos os seus instrumentos que culminam nesse corpo físico, né? Dentro de uma
dimensionalidade de corpos, de experiências maravilhosas dentro da existência. Então, quando essa verdade é o reflexo da sua verdade, então você está livre. Game over, acabou o jogo para você. Porque aí você está, momento a momento, caminhando nesse mundo, nesse estado meditativo de imersão no coração, onde você está sentindo a sua presença e a presença de Deus em tudo, em todos. Dessa forma você está interligado com toda a existência, com todas as pessoas, com todo o universo. E isso te torna um ser cósmico. E aí a sua vida se torna plena, luminosa, incrível, cheia de motivos para você querer experimentar mais e mais ainda essa divindade no reflexo de tudo onde você estiver, com quem você estiver. Essa é a bênção de você compreender o significado da vida dentro dessa perspectiva, que é a perspectiva de todas as pessoas que foram autorrealizados, né? Inclusive da perspectiva da Suprema Personalidade de Deus, como ele fala no Bhagavad Gita, diretamente, explicando, tá? Então a importância, a revelação, o entendimento de todas as escrituras, todas as religiões, todas as filosofias, é você entender que isso é um pacote, assim chamado externo, de tentativas, para você compreender que você simplesmente tem que imergir no seu coração e contactar nesse quarto secreto, onde você fecha a porta de todos os seus sentidos, encontrar a sua verdade, né? Você se tocar e sentir a presença divina ali, que sempre esteve te acompanhando vida após vida, testemunhando as suas atividades, dando os resultados, né? As consequências de suas ações dentro de um movimento progressivo da evolução, para você chegar a esse ponto de autorrealização. E tem pessoas que usam essa forma humana erroneamente, se degradando, se enchendo, né, de ambição, luxúria, inveja, ira, preguiça, né? Tem os 7 pecados capitais, gula, luxúria, já falei, ambição, inveja, orgulho. Todos esses sentimentos, a pessoa caminha com esses sentimentos aqui nesse mundo, e esse mundo se torna um mundo miserável, né? Onde você, em vez de cultivar, de emanar o seu amor e o amor de Deus para o mundo, você está simplesmente competindo com Deus. Você não está fazendo a vontade de Deus, você quer fazer a sua vontade. Então você está competindo com Deus, você está lutando contra o mundo. E essa luta é desesperadora, porque você é um co-criador, você não tem que lutar com a vida, você tem que manifestar aquilo que você é, as qualidades e as potências de Deus que você tem, na sua expressão vital. Toda essa coisa de luta, de competição, de necessidades, de falta, de problemas, tudo isso é criado na sua mente por um sistema que quer te manter preso a essa assim chamada existência ou mundo, sem que você perceba a sua potência, o seu poder de estar completamente livre de todo esse sistema, e você ser como um Deus atuante nesse mundo, co-criando tudo o que você quiser. Olha a beleza disso, a liberdade de você ser o que você quiser, com o seu poder, e você agindo amorosamente nesse mundo, em serviço, né, com devoção, com gratidão, tentando levar essa luz para as outras pessoas, de alguma maneira, e ao mesmo tempo você
vamos dizer assim, produzindo a sua vida através da sua vida glorificada ou cristificada, nesse sentimento puro, com a mente pura, a mente limpa, com a percepção real de que a vida é uma magia, a vida é um milagre, a vida é incrível, é um barato. E aí você vai aproveitar a sua forma humana, você vai aproveitar, vamos dizer assim, essas limitações, vamos dizer assim, dessa existência, mas você sabe que você pode produzir o ilimitado dentro do limitado. Mas aí você, quando você está com a consciência crística, naturalmente o que você faz, o seu prazer é levar a emanar a sua felicidade para o mundo. Você não está querendo obter coisas do mundo, desfrutar do mundo. Você leva a sua felicidade para o mundo porque você já está sentindo felicidade. Você não precisa sentir felicidade em nada do mundo. Você está na sua condição Ananda. Então a essência, presta atenção que eu vou falar. A essência do amor é a felicidade. E a essência da felicidade é você levar essa felicidade para aqueles corações que estão sem amor, que estão sem consciência de si mesmos, que não estão conectados conscientemente com Deus. Então a essência da felicidade é quando você faz as outras pessoas se sentirem bem e felizes com essa possibilidade de que, está tudo aqui, mas eu não estava percebendo isso, que eu sou a própria vida em manifestação. Por isso que fala, nós somos Sat, Chit, Ananda. Sat, nós somos a existência, nós somos a vida, nós somos o ser que se manifesta nessa diferenciação, certo? Cada pessoa é a expressão da divindade num determinado humor, criatividade, né? No sentido específico dentro desse jogo divino. Então cada pessoa está num encaixe perfeito para agir em serviço, né, do espírito, do divino nesse mundo. Cada pessoa tem um talento, cada pessoa tem um motivo de estar aqui nesse mundo, sendo pleno, junto com o divino. E aí isso é a felicidade. Aí a mente fala assim, mas o que tem depois disso? O que tem depois disso? Entendeu? Não precisa. Esse depois é da mente, o tempo é da mente, você está no eterno. Então primeiro realize a si mesmo, realize a divindade no seu coração e você vai ver que você não vai fazer mais nenhuma pergunta e vai estar tudo perfeito e o seu mundo vai estar em sincronia com o seu entendimento elevado. Então a vida é isso. Qual é o significado da vida? O significado da vida é você ser a vida da sua vida nessa manifestação potencial da sua comunhão com o divino, que é o que se chama o estado crístico, né? Ou búdico. E aí você vive uma vida plena e feliz, tá? E aí você está sempre em gratidão, você está sempre pensando em Deus, no nome de Deus, em todos os aspectos divinos, certo? Você está vivendo uma vida comungada com o divino no seu coração, co-criando com ele tudo o que é legal e incrível, já que você existe, né? Não tem como você não existir, espiritualmente falando. Então viva plenamente feliz nesse mundo, e viver feliz é a bênção que Deus nos deu. Quando Deus nos cria, Ele nos cria para vivermos felizes nesse amor que você ainda não pode compreender o que é isso. E esse amor a Deus, ele cria êxtase, né? Não tem assim, quando você vai dar uma corrida e tem aquela dopamina, né? Aquela dopamina, você fica bem o dia inteiro, que maravilha, adoro, né? Infelizmente, alguns vão para o lado das drogas para sentir essa sensação de tipo de prazer. Então, quando você está com Deus, é esse prazer divino,
que é o prazer eterno, que é o prazer, uau, o prazer do amor, de onde está emanando sempre essa Ananda, bem-aventurança. Se você compreendeu isso, a próxima etapa é você desejar imergir no seu coração, entrar mais em silêncio, em meditação, se desapegar um pouco desse conhecimento, dessas crenças que você obteve, né, naturalmente, em várias reencarnações e nessa, e observar o mundo da ilusão. Deixa o mundo da ilusão acontecer, porque você está nessa escola aqui, porém você vai estar desperto nesse mundo da ilusão, vivendo a sua vida particular com Deus, em plena alegria de ser. Estou nesse mundo, mas não sou desse mundo. É isso que representa o significado dessas palavras. Então esteja nesse mundo, curta esse mundo, se diverte, mas não se envolva com o mundo da ilusão das pessoas, dos lugares, das músicas, das informações, de tudo aquilo que ainda está no grau muito baixo, de pensamentos inferiores. Então você só vai ter pensamento superior. Vou fazer uma aula agora falando, né, sobre isso, como a gente está fazendo aqui, e você, eu tenho certeza, agora já foi para uma performance superior. Então você tem que meditar em tudo isso que eu estou falando aqui, certo? Porque eu já alcancei esse estado interno e é uma realização minha e eu posso falar, e isso é simples de falar, porém você não vai entender isso até você se mergulhar, né, no seu coração e ter essa realização que eu estou falando aqui. Todo mundo está caminhando para isso, tá? Todo mundo. Os mestres que já alcançaram isso já estão num nível superior de felicidade e de amor. E você e eu e todo mundo estamos caminhando para uma expansão infinita dessa felicidade e amor, tá? Então, forma humana, presta atenção, tá na forma humana? A forma humana tem inteligência para ouvir, né, isso que eu estou falando, e absorver essas palavras, imergi-las na consciência, e através da consciência você vai conseguir realizar isso. Sereis deuses, né? Vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz, disse o Mestre Jesus. Que o Mestre Jesus não veio aqui para fazer milagre, ele veio para nos ensinar isso aqui que eu estou falando, que é o Cristo. E você só pode entender Jesus quando você atingir o Cristo em você. Você só pode entender qualquer mestre ascenso, qualquer mestre que já está trabalhando a serviço da humanidade, se você atingir esse ponto de si mesmo e fazer com que a sua vida seja uma cooperação existencial para a evolução de todos os seres que estão aqui nesse universo, nas diversas formas, extraterrestres, intraterrestres, terrestres, seres infernais, seres demoníacos, seres santos, né? Você vai estar nessa complexidade linda de mentalidades para tentar infundir em cada um essa consciência crística, já que você vai estar vivendo na sua consciência crística. Ok? Então a sua vida vai ser espiritual, vai ser o top das galáxias. Então é isso aí, gente. Um beijo no coração, amo vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo!